que possuam uma paixão pelos que estão sem Cristo, sem Jesus ainda, que ainda não conhecem Jesus. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Com certeza um dia você já esteve perdido, longe do Senhor, sem ter o poder do Evangelho transformando a sua vida e o seu coração. E olha que lindo, Deus deseja que todos sejam alcançados com o poder transformador do Evangelho. Fala comigo, poder transformador do Evangelho de Jesus. Queridos, uma das coisas mais lindas dentro do cristianismo é experimentar o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Não é à toa que Paulo diz em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, primeiramente para o judeu, depois para o gentio. É poder de Deus para salvar o homem perdido. Mas não é apenas para nos salvar, querido, é para fazer eu e você agentes de milagres, pregadores do Evangelho, conquistadores de almas para o Senhor Jesus. É isso que significa paixão pela colheita. Olha o que diz esse grande pastor A.W. Tozer, um pastor norte-americano, na verdade é um pastor de pastores. Olha o que ele diz aqui, nos ensina aqui nessa noite: os maiores no reino de Deus são aqueles que amam a Deus mais do que a outros. Então a primeira paixão que nós temos que ter é um amor incondicional, um amor, como a gente cantou, um fogo que queima no nosso coração, primeiramente pelo Senhor. É o Senhor a nossa paixão maior. O salmista diz: não tenho outro bem além de ti. A maior riqueza que nós temos nessa vida, como é que se chama? Deus, Senhor, Jesus Cristo. Os maiores no reino de Deus são aqueles que amam a Deus mais do que a outros. Será que você não tem na sua vida alguém que está no primeiro lugar do seu coração? Tem muitas mães que colocam os filhos em primeiro lugar, acima de Deus. Tem muito marido que coloca a sua mulher acima de Deus. Tem muita mulher que coloca o seu marido acima de Deus. Nada nem ninguém, meu irmão, pode estar acima de Deus. Se você quer ser grande no reino de Deus, o maior no reino de Deus, são aqueles que amam a Deus mais do que a outros. Nós vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos aprender que paixão, quando nós estamos falando de paixão por almas, paixão pela colheita, nós estamos falando que a paixão é um fogo. Fala comigo, a paixão é um fogo. Quem é casado aqui sabe, né? Na época da adolescência, aí descobriu lá o amor da sua vida. Quando via lá de longe, eu me lembro até hoje as cenas da Sofia vendo de longe, meu coração já de paixão ali já batia forte, já queimava. Irmãos, não é só pelo nosso cônjuge, pela nossa namorada, noivo, namorado, a pessoa que nós amamos que nós temos que arder. Não. A paixão é um fogo também pelo coração de Deus, pela causa do Evangelho, pelas coisas do Senhor. Amém? Da mesma maneira que nós somos apaixonados pelos nossos filhos, nós somos apaixonados pela nossa profissão, talvez. Existe uma paixão ainda mais forte. A paixão é um fogo. Olha o que diz Jeremias 20, versículo 9: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente. Fala comigo, meu coração, como um fogo ardente. Quantos querem ter um fogo ardente do Senhor no seu coração? Nós cantamos isso: deixa queimar, eu tenho um fogo queimando em meu peito, que não me dá descanso. Foi intencional nós cantarmos essa canção. A paixão é um fogo. Olha o que diz Jeremias: isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Quando a paixão queima no nosso coração, querido, isso mexe até com os nossos ossos, as nossas estruturas ósseas. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, diz Jeremias. Fala comigo, no coração, um fogo ardente.
Quem quer um fogo ardente do Senhor no seu coração? Será que nós estamos vivendo esse tipo de evangelho? Será que nós estamos vivendo esse tipo de vida com Deus, meus irmãos? A paixão também é uma convicção. Da mesma maneira que a fé é uma convicção, a paixão por Deus, a paixão pelas almas, a paixão pela causa de Deus, a paixão pelo evangelho é uma convicção. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção das coisas que não se veem. Fala comigo, fé é certeza, fé é convicção. A paixão por Deus, pela causa de Deus, pelo evangelho, pelos perdidos, pelas almas perdidas, também é uma convicção em Deus. Olha o que diz Atos 4, de 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem. Aqui, os principais da sinagoga, os religiosos da época, falaram para eles não pregar o evangelho. Aqui Tiago e João, especificamente, que não falasse, que não ensinasse em nome de Jesus. Aí então Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, o coração desses homens queria agradar os homens ou queria agradar a Deus? Queriam agradar a Deus. Aquilo que eles ouviram e aquilo que eles viram da parte de Jesus, eles não poderiam se calar. Eles não podiam se calar. Havia uma paixão gerando uma convicção no coração. E por mais que tentaram proibi-los de pregar o evangelho, tentaram proibi-los de falar de Jesus, o Jesus ressurreto, eles não conseguiram, porque a paixão é uma convicção. Glória a Deus. Outra coisa tremenda sobre a paixão pela colheita é que a paixão é uma vida crucificada, é uma vida na cruz. Eu acabei de ler uma obra linda desse mesmo autor que eu acabei de citar anteriormente, A.W. Tozer, A Vida Crucificada. Irmãos, se vocês puderem comprar esse livro, é extraordinário. A Vida Crucificada. Paixão é isso, é uma vida crucificada, é uma vida na cruz. Olha o que diz Paulo aqui em Gálatas 2:20: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Levanta as mãos dos céus comigo e fala: Cristo vive em mim. Vira por irmão que está do seu lado e fala para ele: Cristo vive em você, Cristo vive em nós, Cristo vive no meio da sua igreja, Cristo vive no meio do seu povo. Irmão, quem tem uma vida crucificada, Jesus mora lá dentro e faz arder uma paixão no nosso coração. Paixão é uma vida crucificada. Cristo vive em mim. Paulo continua dizendo: e esse viver que agora tenho na carne, ou seja, no corpo, vivo pela fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso Deus maravilhoso, que me amou. Ele me amou, Ele te amou, Ele nos amou e a si mesmo se entregou por mim. Da mesma maneira, querido, que Jesus se entregou por amor a nós, agora é a nossa vez de provarmos o nosso amor por Ele. Amém? Você não precisa mais pedir prova do amor de Deus por você. Deus já provou o amor dele, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Aleluia. Ele se entregou a si mesmo por amor a você, por amor a mim, querido. Agora é a nossa vez de provarmos o nosso amor por Ele. Vindo na igreja, frequentando as células. Você que está aqui nessa noite, que ainda não faz parte das nossas células, me procure no final para a gente te adicionar em uma das células, na terça, na quinta, na sexta. Deus tem feito coisas tremendas ali. Deus tem feito maravilhas ali, curado pessoas, temos orado uns pelos outros. Nós vamos fazer isso aqui no final do culto. Deus tem feito maravilhas, querido, no nosso meio. Nós cremos nisso, no mover de Deus, na paixão que nos move.
pela causa de Cristo, pelo poder do Evangelho, Jesus nos amou e a si mesmo se entregou. Próximo slide. Olha só o que diz, quando nós falamos sobre paixão pela colheita, olha o que diz John Wesley. John Wesley foi um grande avivalista na Inglaterra. Ele diz assim: tenhamos uma só prioridade. Qual é essa prioridade? A causa de Cristo, o poder transformador do Evangelho, a pregação do Evangelho de Jesus. Hoje a igreja tem se preocupado com tantas coisas, menos com aquilo que é prioridade, irmãos. Qual é a prioridade da igreja? Viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Se necessário for, falar com palavras, mas antes de sair a palavra, nós temos que viver esse Evangelho, esse poder transformador do Evangelho de Jesus. Nós só temos uma prioridade: viver por Cristo, viver o Cristo e pregar Jesus de Nazaré. Quando é que foi a última vez que você ganhou uma vida para Jesus? Quando é que foi a última vez que você de alguma maneira tentou falar de Jesus para alguém? Quando é que foi a última vez que você de alguma maneira orou por alguém, se colocou à disposição de alguém para ouvi-lo, para amá-lo, para acolhê-lo? É isso que nós estamos tentando gerar nesse lugar, querido, uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, uma igreja onde cada pessoa é importante, uma igreja apaixonada por Jesus. O nosso lema é esse: que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Amém? Amém. Vamos falar junto? Que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Da importância da célula, querido. Às vezes você tem dificuldade de evangelizar, tudo bem, você está aprendendo ainda, está engatinhando na fé, não tem problema. Convide alguém para vir para o culto, convide alguém para vir para uma das nossas células, convide alguém para participar desses momentos de comunhão junto com a igreja, irmãos. Você pode ser uma ponte de amor para outras pessoas. Isso é paixão. Que você tem apenas uma prioridade no seu coração, uma grande comissão: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Amém. Jesus está aqui nesse lugar. Você acredita nisso? Talvez com a mão sobre a sua cabeça, porque a Bíblia diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio dele. Nós não sabemos materialmente, fisicamente, onde ele está em espírito. Através do seu Espírito que habita em nós, ele vai queimando o nosso coração, na mesma paixão que ele tem no seu coração. Tenhamos apenas uma prioridade. Louvado seja o Senhor. Outro grande personagem da Bíblia, John Knox, também foi um grande pastor, um grande pregador, o fundador do presbiterianismo, dos presbiterianos, das igrejas presbiterianas. John Knox, ele diz, no momento ali de intercessão, de oração pela sua nação, pela Escócia, ele diz: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Olha o que é um homem apaixonado pelas almas. Olha o que é um homem que queimava por amor à sua nação. Olha o que era um homem preocupado com as almas perdidas. Essa é uma frase famosa do John Knox, o pai das igrejas presbiterianas: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ou eu morro, ou me dá a Escócia. E ele causou um impacto tremendo na nação escocesa. Vocês sabem que a Escócia fica no norte da Inglaterra, faz parte da Grã-Bretanha, né? Do Reino Unido. No norte da Inglaterra está a Escócia, a Scotland, né? Em inglês. Uma nação linda, magnífica, né? Com muitos castelos, montanhas maravilhosas. Um homem apaixonado pela sua nação. Irmão, para de ficar falando mal do Brasil, para de ficar falando mal da sua nação. Eu sei que é difícil ser brasileiro, é ou não é, irmão? É difícil, às vezes dá raiva, né? Às vezes a gente vê umas injustiças,
Às vezes vê umas situações crônicas com relação à nossa nação, irmãos, mas nós não temos que ficar criticando, falando, metendo a boca na nossa nação, não. Nós temos que nos levantar pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e intercedendo em favor da nossa nação. Amém? Outro grande personagem da história da igreja, George Whitefield. George Whitefield era um homem impressionante na história da igreja. A Bíblia diz que ele chegava numa cidades grandes na época. Cidades grandes na época era 30, 50 mil pessoas. Ele subia no ponto mais alto daquela cidade, colocava um negócio de madeira, pregava ao ar livre no meio das montanhas, ou então no ponto mais alto da cidade, e milhares de pessoas iam ouvir a pregação do Evangelho através de George Whitefield. A história diz que quando George Whitefield chegava num lugar, a atmosfera daquele lugar era modificada. Era um homem de oração, era um homem que pregava com fervor, com fogo de Deus no seu coração, com paixão pelas almas. E olha só o que ele diz: ó Senhor, dá-me almas, ou toma a minha alma. Será que você teria coragem de orar assim? Senhor, dá-me almas, dá-me vida, dá-me pessoas para tocar, dá-me pessoas para influenciar. Senhor, me abre oportunidade para pregar o Evangelho. Senhor, eu quero fazer a diferença na minha geração. Senhor, eu quero ter paixão pela colheita. Senhor, dá-me almas, ou toma a minha alma. Se muita gente orasse isso hoje, o que ia ter de gente morrendo, irmão, ela não é. Sim ou não? Sim. Deus ia estar tomando muita alma. Irmãos, isso não é apenas tarefa para pastor. Isso é tarefa para cada cristão. Ovelha gera ovelha. Fala comigo, ovelha gera ovelha. Pastor gera pastor. Pastor cuida de ovelha. Mas ovelha sadia gera cria. E qual é a cria de uma ovelha? Outras ovelhas. Se numa igreja como essa apenas um pastor trabalha em prol do reino de Deus, isso é muito pouco. Mas se nós levantarmos aqui nesse lugar uma igreja engajada, uma igreja proativa, uma igreja apaixonada pela colheita, uma igreja apaixonada pelas almas, uma igreja corajosa, que vai ter a capacidade de dizer: Senhor, dá-me almas, ou toma minha alma. Uma igreja que veste a camisa do ministério. Esse ministério é do reino de Deus, querido. Apenas o pastor Giovanni está à frente. Não é meu, não é uma igreja minha. Eu estou numa igreja aqui, nosso amado pastor querido, emprestado. A igreja não é nossa, é de Jesus. Glória a Deus que esse homem entendeu isso, cedeu esse lugar para nós estarmos aqui, nos congregando, amém? Amém. Isso é só o começo do que Deus vai fazer. Você crê nisso em nome de Jesus? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, dá-me almas. Dá-me almas. Fala comigo: Senhor, multiplica esse ministério. Fala assim comigo: Senhor, eu profetizo a conquista de almas através da minha vida e desse ministério, para a honra e glória do nome de Jesus. Querido, a igreja não é minha, não é tua, é de Jesus de Nazaré. Nós fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. E esse algo maior se chama Reino de Deus. Oh Deus maravilhoso. E a prioridade do Reino de Deus é a conquista das almas. É tocarmos em vidas, é falarmos de Jesus, é amarmos as pessoas. Olha o que diz William Booth. William Booth é um fundador do Exército da Salvação. O Exército da Salvação é uma das grandes organizações missionárias e de ajuda humanitária no mundo inteiro. William Booth foi o fundador dessa organização. Olha o que ele nos ensina aqui: a paixão de alguns homens é pelo ouro, a paixão de outros homens é pela fama, mas a minha paixão é pelas almas. Amém? Que o ouro não te atraia, que o poder não te atraia, que a fama não te atraia, querido. Que você seja apaixonado pelas almas. Eu coloquei no topo do meu site
uma frase do Maharshi Dasharda, um autor indiano. Na verdade ele é um indiano, ele teve uma experiência sobrenatural com Jesus. Jesus apareceu para ele no meio de um sonho, e ali ele teve uma experiência de novo nascimento, se converteu. No dia seguinte Deus mandou a missionária na frente da casa dele entregar uma Bíblia para ele, e ele ficou impactado com aquela Bíblia do Jesus que havia aparecido para ele no sonho. Ele começou a ler aquela Bíblia, aprender ali com aquela missionária, teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer um instituto bíblico. Hoje ele é um pregador mundial do Evangelho, principalmente no mundo oriental, no Paquistão, na Índia, na China, Bangladesh, Malásia, todas aquelas nações ali orientais. E na África também, um homem que já ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. 1 milhão de almas para Jesus. Ele ensina o seguinte no seu livro, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, um dos livros mais impressionantes que eu já li sobre oração e sobre jejum. Ele ensina sobre o poder do jejum, e ele nos ensina o seguinte, querido. Ele diz assim, a seguinte frase: o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Vamos falar junto? O aspecto eterno, bem forte, o aspecto eterno da minha vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Querido, isso não é apenas para o pastor Giovanni, é para cada um de nós. O Zé Roberto, com essa graça que ele tem, esse carinho, a Jaque lá atrás, né? Esse carisma maravilhoso que ela tem, as irmãs aqui preciosas, queridas, que estão vindo hoje pela primeira vez. Glória a Deus pela vida de vocês, com esse sorriso lindo, com esse carinho maravilhoso, né, o Joãozão lá, com esse coraçãozão maravilhoso, cada um de nós, né, ali, nossa amada irmã querida, preciosa, cortando as unhazinhas, ali fazendo, né, seu serviço, falando de Jesus, compartilhando o seu coração. Cada um de nós, irmãos, nós temos dons, nós temos talentos, o Espírito Santo está sobre nós, nós podemos fazer a diferença na nossa geração. Um dia eu quero chegar no céu, querido, olhar para o lado e encontrar os meus filhos que estão ali atrás me ajudando aqui na projeção, na filmagem. Que coisa linda, né? Obrigado, filhão. Eu amo vocês. São lindos, né? Só fiz filho bonito. Glória a Deus. Tudo puxaram a mamãe, tá? Papai é desarrumado. Irmãos, um dia eu quero chegar no céu, olhar para o lado e encontrar o Emanuel, a Giovana e o Miguelzinho do meu lado. Aí eu quero olhar à minha direita e encontrar a Sofia do meu lado. E eu quero olhar para trás de mim e encontrar uma grande multidão de pessoas que eu ganhei para Jesus. Discipulei, cuidei, pastoreei. Você pode ter certeza, eu vou chegar no céu com uma multidão nas minhas costas. Amém? Amém. Tomara que você esteja ali também. Glória a Deus. Amém. Irmãos, Deus nos chamou para chegar não sozinho lá, com a nossa família. E não apenas com a nossa família, mas com uma multidão de pessoas, com um grupo de pessoas que de alguma maneira nós tocamos, falamos, amamos, acolhemos, falamos de Jesus, vivemos Jesus juntamente com elas. Isso é uma das coisas mais lindas, isso é paixão pelas almas. Sadhu Sundar Singh é outro personagem da história da igreja, talvez você nunca ouviu falar dele. É um indiano também, que teve uma experiência sobrenatural, também Jesus apareceu para ele, porque nesses lugares, querido, é muito remoto, é muito difícil chegar ao Evangelho. Jesus apareceu para ele, ele era um sacerdote hindu, um sacerdote do hinduísmo, e Jesus de maneira soberana apareceu para ele também numa revelação. Ele procurou também um missionário numa cidade distante, entregou a vida para Jesus, teve a vida transformada pelo Senhor, e Deus o chamou para o ministério missionário entre os indianos e também na região do Nepal. Vocês sabem que no Nepal tem aquela cordilheira, né, do Himalaia, a maior rede de montanhas, com as maiores montanhas, inclusive o pico do Everest. Montanhas de 8.500, 8.400 metros de altura. Esse homem subia aquelas montanhas com uma Bíblia na mão, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho de Jesus de Nazaré.
Irmão, talvez tu nunca faça um trabalho desse, missionário, num lugar longe, mas você pode investir na obra de Deus, no reino de Deus, em alguma agência missionária. O pastor Giovanni ajuda, pelo menos 2 agências missionárias, todo mês. Todo mês eu invisto, porque eu já fui missionário, eu sei o que um missionário sofre no campo. Vive de milagres, vive no sobrenatural. Às vezes uma pequena semente que você joga ali, R$30, R$50, dentro da sua condição de vida, querido, faz toda a diferença. Às vezes o missionário está lá no campo, chorando, clamando, invocando o nome do Senhor lá, pedindo provisão. De repente Deus toca o teu coração, 30 na conta dele, e ele, oh glória, agora eu posso avançar mais, eu posso comprar Bíblias novas, eu posso comprar um gravador, eu posso comprar uma bicicleta para o pastor ir lá para a aldeia pregar o Evangelho. Irmãos, se você não pode ir, invista no reino de Deus, invista em missões. Olha o que diz Sadhu Sundar Singh, esse líder hindu que se transformou num grande missionário entre os indianos e no Tibete. Ele diz assim: eu não sou digno de seguir os passos de meu Senhor, mas como ele, eu não quero casa nem posses. Ele não tinha casa, não tinha posse, ele vivia de casa em casa, de aldeia em aldeia, nem casou, solteirão, o apóstolo Paulo foi de aldeia em aldeia, passou por perseguições terríveis, foi perseguido, foi apedrejado. Tem um episódio num livro dele chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É um livro tremendo que eu li na época de missões. O Apóstolo dos Pés Sangrentos fala da vida desse cara, Sadhu Sundar Singh. Uma vez ele foi pego numa aldeia, quando ele estava pregando o Evangelho, ficaram com raiva ali da pregação do Evangelho, aquelas aldeias tradicionais, esotéricas, místicas ali. O guru ali acabou mobilizando as pessoas da aldeia, prenderam ele num couro e amarraram ele num couro molhado e deixaram ele no sol, querido. O que aconteceu? Começou aquele couro a apertar aquele homem, sofreu dores terríveis, ficou quase em estado de coma com aquela situação toda. Queriam meter fogo nele, mas Deus não permitiu, e deu um grande livramento a esse homem que sofreu por causa do Evangelho. Não quero casa, não quero posse, como ele dizia, dizendo aqui Sadhu Sundar Singh, como ele, ou seja, como Jesus, eu estarei na estrada, compartilhando o sofrimento do meu povo, o povo indiano, o povo do Nepal, comendo com quem me der abrigo, e dizendo a todos os povos do amor de Deus. Fala comigo, dizendo a todos do amor de Deus. Meu irmão, você não precisa ter muita teologia, a teologia até te atrapalha em algumas coisas. Na simplicidade da sua vida, aquilo que Deus fez na sua história, compartilhe com outras pessoas. Claro, leia a Bíblia, ore, peça para que Deus te capacite. Deus vai te capacitar, irmão, na sua simplicidade, com o seu conhecimento limitado, como o meu também. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos falar do amor de Deus para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha outro grande personagem da história da igreja, Madre Teresa de Calcutá. Quem já ouviu falar dela? Levanta a mão. É um dos grandes personagens da história da igreja. Claro que ela tem origem católica, mas foi uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma missionária, por causa do trabalho dela na Índia, em resgate daqueles menos favorecidos, aquelas classes que ficavam nas ruas, jogados, sem alimento. Olha o que ela dizia: eu desejo queimar-me completamente por Ele, ou seja, por Jesus e pelas almas perdidas. Ela era uma professora de inglês, num curso, num colégio tradicional católico, e indo trabalhar, o Espírito Santo tocou no coração dela, queridos. O Espírito Santo pegou ela no meio da estrada, e ela começou a enxergar os necessitados no meio da rua ali, na cidade de Nova Delhi, uma grande cidade, a capital da Índia. E olhando aquela cena, aquelas pessoas passando fome, cheias de chagas, cheias de doenças, o Espírito Santo moveu ela para cuidar daquelas pessoas, e através do trabalho dessa grande mulher, que ganhou até
ela ganhou aquele Nobel da Paz. Madre Teresa de Calcutá, ela ganhou o Nobel da Paz. Ela, através do seu exemplo, através do seu trabalho missionário, hoje existem mais de 30 mil soldados de Cristo que são missionários ligados à organização de Madre Teresa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Uma simples mulher, uma simples professora de inglês, movida pelo Espírito Santo, levou uma legião de mais de 30 mil pessoas hoje a estarem engajados em trabalhos sociais espalhados pelo mundo inteiro. Irmão, o que a Bíblia está dizendo? Olha o que diz João 4,35. A Bíblia está nos ensinando que os campos estão maduros. As pessoas estão carentes aí fora, sim ou não, irmão? Carentes de significado, carentes de propósito, querendo ouvir uma palavra amiga, querendo encontrar em você um amigo fiel, um amigo leal, alguém que ouve, alguém que acolhe, alguém que ama incondicionalmente, independente do credo, da religião dela. As pessoas querem ser amadas, as pessoas querem ser ouvidas, os campos estão maduros. João 4,35, Jesus diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Jesus diz: eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Deus está atrás de ceifeiros. Coloca a mãozinha no seu coração assim, fala: Senhor, pode contar comigo. Fala assim: Senhor, eu quero ser um missionário. Senhor, eu quero missionário, que eu digo, não é talvez ir lá para o campo, mas um missionário de Jesus aqui e agora, na nossa cidade. Fala para ele: Senhor, eu quero ser um missionário. Senhor, eu quero ser um ceifeiro. Senhor, eu quero colher os campos que estão maduros. Senhor, eu quero ser movido pela paixão de Cristo, pela paixão pelas almas, pela paixão pela colheita. Eu quero, Senhor. Olha o que diz Mateus 9, 36 a 38. Jesus, vendo ali as multidões, compadeceu-se delas. Por quê? Porque no tempo de Jesus, assim como é hoje, porque elas estavam aflitas, estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmão, o que falta são pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, pessoas como você, como eu, com um coração pastoral, com um coração que ama, com um coração que acolhe, com um coração que cuida. Você não precisa ter um título de pastor para exercer o ministério pastoral. Por exemplo, Zé Roberto